Olá, eu sou a Aline do programa Formação do Instituto Fazendo História. Hoje nós estamos em Guarulhos para realizar mais uma oficina em parceria com Condeca, Guarulhos Campinas. Nós vamos abordar o tema Reflexões sobre Sexualidade e Gênero. Espero que tenham chegado bem. Hoje está um friozinho, essa chuva. Pegaram muito trânsito para chegar aqui hoje? Então, hoje a gente também deu uma mexida na dinâmica do encontro, mas eu vou fazer alguns informes, né? Sobre o programa, sobre o projeto Condeca, sobre essa parceria, na verdade. Então, acho que enquanto eu faço esses comunicados, esses informes, as pessoas vão chegando para que as meninas façam uma intervenção. Hoje nós vamos começar com uma vivência, e aí no segundo momento a gente vai fazer uma explanação mais de apresentação dos conceitos e tudo mais. Todos que estão aqui já conhecem o Instituto? Tem alguém que não conhece aquela pergunta? Tá, eu vou falar rapidamente, então. O Instituto, né, ele atua no município de São Paulo desde 2005 e ele tem 5 programas e um serviço, né? Um dos programas é o Programa Formação, que atua, né, tanto na organização dessas parcerias com Condeca, Funcad e outros fundos, como na supervisão, formação de serviços de acolhimento institucional e familiar. É um dos programas. Nós temos o Fazendo a Minha História, que é bastante conhecido, que é a construção, né, dos álbuns, o trabalho com histórias de vida a partir da mediação de leitura. Nós temos o Contato, que é uma rede de profissionais que atendem, né, crianças e adolescentes. Temos o Grupo Nós, também bastante conhecido por realizar o trabalho com os adolescentes. O Apadrinha, que hoje também atua nessa formação de serviços para pensar o apadrinhamento afetivo. E o Instituto também hoje, né, conta com um serviço de acolhimento familiar. Então, basicamente é isso, né? A gente tem uma plataforma tanto no YouTube quanto no Google. Assim, se vocês derem um Google, vocês vão ver, né, toda a produção. As oficinas que estão acontecendo por esse projeto, ela está subindo, né, vai para o YouTube. Então, caso vocês, né, conheçam outros serviços que não estão conseguindo chegar, enfim, vocês podem compartilhar também as gravações. Acho que era isso. Então, eu vou apresentar hoje as nossas convidadas. Muita coisa, né, gente? Mas é para dar tempo aí do pessoal chegar. Então, hoje, a ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre sexualidade e gênero nos serviços de acolhimento. A gente sabe que é uma temática bastante cara, assim, né, para nós pensarmos as demandas que sempre tivemos, né? Então, hoje nós vamos contar com a presença da Desirê Monteiro Cordeiro, né? A Desirê, ela é psicóloga pela PUC, mestre em Ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicóloga voluntária, supervisora de atendimento de adolescentes no Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, e ela é membro da WPAF, é isso? E a gente também conta com a presença da Cléria Pereira. A Cléria, ela é psicóloga pela PUC, atua na clínica, em consultório particular e ambulatório, gente, essa sigla. Antigos. É o mesmo ambulatório que a Desirê compõe. Orientada pelo psicodrama, pós-graduanda em sexualidade humana, tem experiência em desenvolvimento individual e coletivo, em equipes de trabalho, atendimento clínico e grupo infantil, adolescentes e adultos e acompanhamento terapêutico. Então, eu vou passar a fala hoje para elas vão conduzir esse primeiro momento. É isso, eu quero agradecer, né, a presença das duas. Fiquei muito feliz que elas toparam esse convite e agradeço em nome do Instituto a presença de vocês. A gente agradece poder estar aqui, poder falar de um assunto que para a gente é muito especial, muito querido, né?
Eu trabalho com questão de identidade de gênero já há mais de 20 anos, né? Tenho o prazer de estar trabalhando com a Cléria, né, hoje, e a ideia é poder trazer vocês para esse lugar, né, de compreensão maior do que significa as questões, do que significam as questões, né, de identidade de gênero, orientação sexual, da sexualidade de crianças e adolescentes, porque a gente entende que vocês trabalham com isso e que isso é uma demanda que está aí, né? A gente pode fingir que ela não existe, a gente pode disfarçar ela, mas as crianças trazem isso de mais variadas formas. E quanto mais informação a gente tem, mais condição a gente tem de cuidar e acolher essa população que traz questões específicas, né? Não só sobre isso, né? Mas a sexualidade, ela atravessa a todos, independentemente se a pessoa é LGBTQIA+, ou não. Então, é algo que a gente precisa saber como entrar em contato, como conversar sobre. E que bom que vocês estão interessados, porque a gente gosta muito do tema. E a gente está aqui para ajudar. A nossa ideia é um pouco diferente, a gente gosta, eu também sou psicodramatista, a Clélia também, então a gente gosta mais de ação, então a gente vai puxar vocês o tempo inteiro para a emoção e para a gente trabalhar em aprender as coisas mais do que aprender, né? Então não é só uma questão cognitiva racional, mas afetiva também, de vocês poderem entrar em contato com isso, porque a gente sabe que quando a gente mistura o afeto com, né, a descoberta de coisas novas, a gente grava melhor, a gente lida melhor com isso, inclusive quando a gente vai para a nossa prática, né? Então, queria começar, a gente vai passar um vídeo, até para dar uma esperada aí para o pessoal ir chegando. Talvez vocês já tenham assistido. Aline, você consegue só ajudar a gente? Não sei se vocês conhecem uma drag queen que chama Lorelai Fox. Conhece? Sabe quem é? Já ouviram falar? Ela era mais popular há uns anos atrás, hoje ela está mais escondidinha, mas tem um TED Talk muito interessante dela, e aí é puxar vocês para essa emoção para a gente começar o trabalho de hoje, dar uma aquecida nesse frio, tá bom? Engraçado, né, gente? Que é isso que tá aqui no palco agora? Vocês devem estar se perguntando, né? Que figura absurda é essa? Fui apresentada, vocês não sabiam nem de onde é que eu ia chegar, de onde ia surgir, ainda mais o que surgiu na frente de vocês, né? Que é isso, gente? É um homem, uma mulher. Um homem que quer ser mulher. Travesti, transexual, não sei. Um gay de peruca. Praticamente. Mas o que eu sou é uma drag queen. Talvez seja a primeira que muitos de vocês vejam nas suas vidas. Espero que não seja a última. Drag queen é um personagem, um ator que cria toda essa história aqui para conquistar. Através da arte, eu uso esse visual para chegar até vocês. Que a arte causa esse contato nas pessoas. E eu sei que todo mundo está olhando e pensando, que coisa estranha. Alguns podem olhar e pensar, nossa, como ela brilha, como a roupa dela tá chamativa. As garotas querem, nossa, que maquiagem imensa. Os homens podem estar me olhando e pensando, que coisa mais vulgar, que coisa estranha. As pessoas mais jovens podem me achar interessante, engraçada. As pessoas mais velhas podem achar que eu tô indo pro inferno. Isso acontece bastante. Mas gente, o fato é que todo mundo tenta me ler baseado em alguma coisa que a pessoa traga em si. Você vai ler de acordo com o referencial que você tem em você. Todo mundo tá tentando achar em mim alguma coisa que esteja lá no seu subconsciente, na sua história de vida, para tentar identificar esse ser estranho que subiu aqui. Mas eu tô acostumado, esse é o meu papel como drag queen, ser julgado. Eu uso isso como plataforma para acessar as pessoas. Mas eu tô sendo julgado, mas eu tô julgando vocês também. Você acha que é só aqui que tá vindo? Não é não. Tá indo também. Porque a gente é assim. Eu olho aqui, eu vejo todo tipo de gente. Tem os mais jovens. Eu olho para eles e eu penso, ok, talvez eles não estejam tão interessados no assunto que eu vou abordar ou nos outros assuntos abordados. Porque a gente jovem, né, não tá muito interessada em nada. As pessoas mais velhas, as garotas, deixa eu ver. Olha, lembra minha mãe, eu acho que ela pode estar achando minha saia tá um pouco curta. Desculpa. Mãe, enfim.
baseado na sua aparência, que minha mãe também usa um vestidinho assim. Os senhores de terno, acho que eles devem estar me achando um pouco absurda e eu preferiria nem olhar direto para eles porque eu me sinto intimidada. O terno já causa isso na gente, né? Uma pessoa muito séria, contida, chega essa palhaçada toda, assusta um pouco. É estranho. Tudo isso baseado nas roupas que a gente tá. Uma roupa mais jovem, a roupa de um empresário, a roupa de uma mãe, a roupa de uma advogada, a roupa de uma drag queen. Mas que bom que a gente consegue tirar tudo isso que a gente tem na gente, né? Eu daqui a pouco já vou sair daqui, vou pro camarim, me desmonto, que é uma montagem isso daqui. Tiro esse salto imenso que já tá me machucando, graças a Deus. E a gente vai se desmontando. Você chega na sua casa, você tira esse terno, você já não tem mais a cara do empresário. Você é o pai de família, você pode estar aqui parecendo minha mãe, mas no seu trabalho você é super legal, super dinâmica, parecendo uma jornalista. Enfim, a gente se desmonta e a gente é julgado por aquilo que a gente montou na gente. Vocês já foram julgados por coisas que vocês não conseguem mudar quando vocês chegam em casa? Tipo, eu tenho essa voz no dia a dia. Por mais que eu seja um menininho que passe despercebido no dia a dia, eu tenho essa voz e não consigo mudar ela. Eu abri a boca que o povo... Gente, quem está falando com essa voz estranha? Ou então vamos imaginar, um negro chega num restaurante super sofisticado, vão olhar pra ele com a mesma curiosidade que olharam a drag queen subindo nesse palco hoje. Tipo, essa pessoa devia mesmo estar aqui? E ele não consegue tirar essa roupa de negro. Você vê uma travesti no metrô, por exemplo, você olha pra ela e pensa, provavelmente uma prostituta. Só que ela não consegue tirar esse ser que ela é. São coisas maiores do que as roupas e os objetos. E nós somos julgados o tempo inteiro por essas coisas. Mas a gente pode até pensar, não, imagina, eu tenho amigos gays, conheço travestis, super respeito. Minha cabeleireira ótima, travesti, incrível. Tenho amigos negros, a gente joga futebol junto, beleza. Mas será que só esse respeito, será que só essa aceitação é o suficiente? Eu acredito que não. Acredito que nós temos que apoiar as diferenças. Será que quando essas pessoas tão diferentes de vocês chegam próximo, o impacto já não é maior? É muito fácil você conviver no seu trabalho com um negro, um transexual. Mas se você tivesse que contratar uma pessoa para sua empresa, você contrataria um transexual? Será? Será que não é por isso que muitos deles acabam realmente se tornando vítimas da prostituição? Será que se o seu pai resolvesse assumir gay, você aceitaria? Porque o filho, tudo bem, ele está se formando. Mas seu pai pode se assumir gay. Será que você contrataria uma travesti para ser babá do seu filho? É algo que chega muito próximo, né? E assusta. Sua filha namorar um negro ainda assusta muita gente. É aí que a gente percebe que quando a gente aceita, a gente tolera, desde que não chegue perto. Mas é preciso apoiar, é preciso que a gente se aproxime das pessoas. Assim a gente consegue causar uma revolução. Vai chegar um momento que a gente vai perceber que está apoiando, não quando você contratar a transexual para ser a babá. Você vai ter contratado a Vanessa. Ela é a babá do seu filho. Você não tem vários amigos gays, não. Você tem o Lucas, o Vinícius, o Danilo. Você não joga futebol com os seus amigos negros, ou basquete, né? Não. Você joga com os seus companheiros de trabalho. É preciso que a gente olhe para as pessoas e humanize. Parar de encaixar as pessoas em rótulos que definem tão pobremente o ser humano. O meu sonho é que nós tenhamos a coragem de, mais do que respeitar, mais do que tolerar, nós tenhamos a coragem de apoiar as diferenças. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui tá com frio ainda? Frio mesmo, não? Quem tá com calor? A gente vai levantar vocês. Tá com calor, Aline? A gente vai levantar vocês um pouco para dar uma volta pela sala. Então, se vocês quiserem desencapotar, deixar a bolsa do lado, celular,
Façam isso que a gente vai dar uma andada por aqui, tá? Então agora eu quero que vocês comecem a andar em círculo e observar as pessoas. Tem gente aqui que provavelmente vocês já viram antes, tem gente que vocês não viram. Vamos andar e vamos olhar uns para os outros e olhar sem falar, só olhar. Se quiser cumprimentar em silêncio, balançar a cabeça, né? Mas vão olhando assim e pensando, nossa, de onde será que veio essa pessoa? Será que ela acordou disposta hoje? Será que ela estava com muita preguiça hoje, não queria ter acordado? Será que ela ainda está com sono? Essa pessoa é uma pessoa que gosta da manhã, que gosta da tarde, que gosta da noite. Vamos olhando todo mundo e tentando adivinhar. Será que essa pessoa pensou na roupa que ela veio hoje? Está super combinando? Não, ela mergulhou no guarda-roupa e saiu. Ela já dormiu com a roupa para não acordar com frio. Né? Como é que estão essas pessoas que estão aqui hoje, assim? E se a gente fosse pensar na vida pessoal dessas pessoas? Quem aqui é casado? Quem namora? Quem está solteiro? Quem é viúvo? Separado? Só olhando, assim, só pelo que a gente está vendo. Essas pessoas se relacionam com que tipo de pessoa? Com quem será, assim? Se precisar, dá uma parada, olha melhor, analisa, tenta imaginar, né? Será que é homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual? Quem não sabe os termos não tem problema, depois a gente vai falar deles. Imagina o que vier na cabeça, assim, não tem certo e errado. Assexual. Quem são essas pessoas? Do que elas gostam? Qual o desejo delas com outras, em relação a outras pessoas? E será que essas pessoas têm uma identidade de gênero que eu sei distinguir só olhando? Então, são mulheres, são homens, são não binárias, gênero fluido, olhando mesmo, julgando mesmo, imaginando mesmo. A gente não está falando, a gente está pensando. E aí, queria que vocês olhassem para alguma pessoa que chamou mais a atenção de vocês, de preferência alguém que vocês não conheçam, e ficasse próximo dessa pessoa, mesmo que essa pessoa vá atrás de outra pessoa, não tem problema. Isso acontece, né, gente? Aí fica próximo da pessoa que vocês se interessaram, assim. Põe a mão direita no ombro esquerdo da pessoa. Quem não escolheu, vai escolher. Vamos lá. Mão direita, gente. Mão direita no ombro esquerdo. Então, tem escolhas que foram mútuas, pessoas que se escolheram e foram escolhidas pela própria pessoa. Tem pessoa que foi escolhida por mais de uma pessoa. Tem pessoa que não escolheu ninguém, é isso? Você escolheu alguém. Você escolheu alguém? Ah, tá. Você fugiu, ela foi atrás de você e você queria escolher quem? Vai atrás. Então, dá uma olhada, escolhe aí. Não tem problema. Deixa eu só dar uma olhada. A gente vai dividir vocês em 3 grupos. Só para vocês entenderem que nó que a gente está fazendo. Você está escolhendo quem? Ela, então põe a mão nela. Que aí junta para mim um grupo. Aqui tem 3, 6, 7, 8... 34? Isso, excelente. Olha lá, tá vendo? Já formou mais um grupo. Para onde você vai? Olha só, vocês conseguem ver que a gente separou em grupos
completamente aleatórios. Vocês duas que estão mais isoladas, se vocês tivessem que escolher um desses grupos, esse e esse, qual que vocês escolheriam? Esse? Você concorda com ela? Então gruda aí. Vocês duas também que estão mais isoladas, ou vocês estão grudadas neles também? E aí, que grupo que vocês escolheriam? O delas. Já formou um grupo maior, agora a gente vai ter que pensar por tamanho. Então, esse grupo, eu vou pedir para vocês virem para cá, que a gente fecha. Tem 3 duplas? E aí, que grupo vocês escolhem? Sem ser aquele. Esse e aquele. Vou pedir para vocês virem mais para cá, Vem para cá, que aí a gente identifica. Se vocês quiserem soltar o braço já, só ficar juntos, tá tudo bem. Esse grupo, vocês aqui. Vai dividir aí, tudo bem? Então a gente ficou mais ou menos igual, né? E aí... estão só olhando onde vocês querem entrar. Olhando assim, rapidinho. De preferência em pessoas que vocês não conheçam tanto. Aí também... Tá, esse grupo ficou um pouquinho maior. Agora eu vou pedir para a gente achar um espaço na sala para a gente sentar. Se vocês quiserem, pode sentar no chão, pode sentar nas cadeiras. As cadeiras de trás tem algumas vazias, algumas com bolsas. A gente só precisa cuidar das coisas dos outros. Quer sentar no chão? A gente puxa aqui. Isso. Agora, a ideia é que dentro desses grupos, vocês falem sobre coisas que já aconteceram na vivência profissional de vocês em relação à sexualidade, né? Então, pessoas que vocês já viram, ou coisas em relação a colegas de trabalho, ou a vocês, mas em relação à sexualidade. Então, contem, lembrem de uma história, de algo que tocou você. Quando vocês olharam para as outras pessoas, né, vocês julgaram, né? A gente julga olhando e vai identificando com a nossa referência. Então, de coisas que vocês já viram que aconteceram desse jeito no ambiente que vocês trabalham, que chama atenção. Não importa, não precisa ser sobre LGBT, não, a gente está falando de sexualidade mesmo, né? Questões de sexualidade que aparecem na infância e na adolescência com vocês, ou de colegas que vocês já viram e impactaram afetivamente vocês nesse processo. A gente vai passar umas folhas e uma caneta. Alguém vai fazer o relato escrito de pontos que vocês levantaram, né? Então, temas, sei lá, isso, sem identificar ninguém, então não precisa pôr nome de quem falou, para essas histórias ficarem preservadas e preservar as pessoas que vocês estão falando. Mas assim, questão de preconceito, e aí põe um pouquinho da história do lado, né? Quantas vocês quiserem, quantas vocês conseguiram falar nesse tempo e que vocês acham importante o outro grupo saber, porque isso vai passar para o outro grupo. E aí a gente já fala o que o outro grupo depois faz com... Cada um vai receber um papel. Então, quando vocês conseguirem colocar, avisem a gente vai dar aí uns 5 minutos para vocês, tá? Para a gente só mapear o que vocês falaram, os temas das coisas que vocês falaram, sem identificar os personagens que vocês usaram para falar, tá bom? Combinado? Se não entendeu, levanta a mão que a gente aparece por aí. O amor quebrando barreiras. Era uma vez um adolescente de 16 anos chamado Hugo, que estava em fase de descoberta da sua sexualidade. E quando ele conseguiu falar com a sua família, que havia descoberto o homossexual, e os seus pais não aceitaram e os expulsaram de casa. Ao ser expulso de casa, uma vizinha da família o acolheu. E ele passou a morar na casa da vizinha.
foi quando ele conheceu Rafael, um jovem de 18 anos, e após um ano de namoro, eles se casaram. Essa união enfrentou diversos preconceitos, pois muitas vezes eram humilhados e isolados da família e amigos. Hugo sofreu um acidente e infelizmente veio a falecer. E com a sua morte, a sua família ficou com remorso por terem rejeitado o filho. Agora é tarde. Rafael criou um instituto para orientar e defender e apoiar as vítimas de homofobia. Fim. Noah, nascido como Giovanna, mas que se identificou como Noah. Passou por diversas violações, usou o corpo como moeda de troca, pois assim lhe foi ensinado. Sua mãe o rejeitou, porém encontrou acolhimento com a sua avó. Neste período, Noah, muito confuso, saiu pelas ruas, se prostituiu. Nesse momento, cada sentimento falou com ele. A tristeza. Você está sozinho. Não vale a pena mais viver. A raiva. É tudo culpa dos seus pais. Eles que fizeram isso com você. Só se dopando, se drogando, você vai aguentar. O nojo também falava. Seu corpo é horrível. Você tem que sair dessa pele. Sangra. A rejeição. Ninguém te ama. Saia daqui. Você não serve em nenhum lugar. Noah tenta entrar em uma lanchonete, abalado pelas emoções, também é proibido de entrar. Fim. Era uma vez Bianca, uma menina de 7 anos que questionava sobre ser menino ou menina. Bianca, então preocupada, decide conversar sobre o assunto com a sua mãe. A mãe de Bianca decide, então, procurar um padre por não gostar da opinião. Bianca, se sentindo rejeitada, procura ser consolo com a amiga da escola, que foi a pessoa que lhe aceitou de verdade. Bianca procurou a professora e conta o que está acontecendo. A professora a apoiou pelo fato de seu pai ter se assumido homossexual. Assim, ajudou a procurar ou estudar sobre o assunto. Fim. Eu vou pedir para cada um falar uma palavra de como está se sentindo com essas 3 cenas. Depois a gente, voltando do intervalo, a gente fala um pouco mais delas. Eu sei que é difícil, mas vou pedir para vocês não conversarem sobre elas lá fora, para a gente guardar esse espaço para falar dela, que tem muita coisa importante que aconteceu aqui. Mas agora eu vou passar o microfone e vou pedir para vocês falarem uma única palavra. Pode ser uma emoção, um sentimento, um nome, sei lá. Triste. Real. Respeito. Coragem, Verdade. força, Realidade. Preconceito.
Triste. Angústia. Dor. Incômodo. Tristeza. Reflexão. Realidade. Frustração. Amor. Tristeza. Tristeza. Empatia. Catastrófico. Medo. Incômodo. Angústia. Solidariedade. Rejeição. Diversidade. Acolhimento. Angústia. Reflexão. Ansiedade. Leve. Angústia. Desafio. Fortalecida. Surpresa. Complexidade. Acolhimento. Queria saber se alguém ficou com vontade de mudar alguma cena que foi representada aqui. Ficou de mexer, de modificar o fim, de modificar o meio, o começo, o processo. Se isso tocou em vocês uma necessidade de modificar alguma coisa na cena. Quem sim, levanta a mão. A gente só vai contar, assim. Peraí, cara. Vamos só contar. O grupo inteiro ou só você? Então o grupo levanta a mão aí. Ah, Como a gente usou as palavras também, né, no final agora antes do intervalo, a gente achou triste, né? Então a gente até pensou em colocar alguma coisa para dar um up na história, mas não deu tempo, né, gente? Aí a gente só pontuar isso, que a gente achou que a gente até exemplificou ali que acabou no fundo do poço, né? Mas aí tem esse up na história, mas não na história que a gente representou, né? Na que a gente estava montando o script. como é seu nome? Vânia. Vânia. Pois é, a vida às vezes não dá tempo. Não, é isso mesmo. E é isso aí. E é por isso que a gente veio falar disso aqui hoje, né? A gente às vezes tem necessidade de fazer final feliz, porque é muito pesado e muito difícil e muito angustiante, né? Mas às vezes não dá tempo. E é essa impotência que a gente trabalha quando a gente está falando de populações vulneráveis, né? Então, a gente trabalhar o preventivo para que não chegue nesse lugar é fundamental. Que essa pessoa tenha a capacidade e, como a gente chama em psicologia, mais resiliência, mais flexibilidade para poder lidar com as frustrações que sim vão aparecer ao longo da vida, né? Então, é impactante. As palavras, a grande maioria, foram de angústia, tristeza, realidade, né? É isso, assim. Vocês que trabalham com criança e adolescente, vocês sabem que é na pele, né? Essa sensação. E quem já viveu, conhece, já viveu na própria família, na própria história, né? São olhares que atravessam demais. E se a pessoa que está sendo olhada não tem estrutura psíquica para lidar, ela sucumbe mesmo, né? Então é pesado mesmo, a gente ficou impactada. Eu olhei para trás, as meninas estavam emocionadas, né? A Clélia já tinha ouvido a história circulando, já estava emocionada no meio, né? Então acho que é isso, é real, né? Mais alguém quer falar alguma coisa das cenas? Quer contar? Sentiu vontade de falar? Alguém reconheceu a própria cena relatada? Vocês se viram nas cenas, né? Não é muito diferente, né? Porque o que afeta a gente normalmente, a gente é humano, né? Então o que afeta a gente normalmente vem dos mesmos lugares, né? E em grupo isso vai consoando com o grupo, né? Eu achei muito interessante o jeito que vocês trabalharam, assim, né? Cada grupo com a sua característica, mas vocês conseguiram trabalhar e falar das vivências no começo mais truncadinho, né? E depois fluindo mesmo, assim, falando. Se a gente deixar, vocês estavam falando até agora de um monte de história aí, que vocês foram atravessados, né? E vão continuar sendo. A gente montou uma aula depois dessa atividade da manhã, com coisas que a gente acha que talvez sejam pertinentes para vocês. A gente vai falar, mas a gente adora que vocês interrompam no meio, de verdade. Por favor, Tá? né? Então,
Tá falando demais, quero falar, não entendi isso aí. Né? Não tem certo e errado. Né? Tá todo mundo aprendendo. Mesmo eu trabalhando há 20 anos com isso, eu aprendo todo dia. As letrinhas, por exemplo, né? As siglas LGBT, que eu tô pedindo cola pra Cléria, que é mais nova que eu. Porque tem letra que eu já... Que é isso mesmo? Né? Então, tá tudo bem, desde que a gente tenha vontade de entender o que não é. E não feche, não é isso, ponto, acabou. Né? Então, a gente está aqui construindo um conhecimento e um pensamento. Então, interfiram, entrem, falem, né? Vai ser importante, tá? O que é sexualidade? Alguma ideia? Sexualidade é igual sexo? Não. Por que não? E aí? Vocês já sabem que não. Por que não? Qual que é a diferença? Sexo é uma conformação de característica que distingue macho de fêmea. Então, a gente pode falar que sexo, ou sexo biológico, ou sexo cromossômico, né, é o que vem diferente nos animais ou nos vegetais. Né? Então, a gente tem um sexo, o sexo cromossômico biológico, que é XX, XY, XXY, XXX, tem as trissomias aí do X, né, que vão dar variações. E é um agrupamento de pessoas com a mesma conformação física. Então, a gente tem, por padrão, falar mulheres e homens, pensando no sexo biológico, pensando nessa conformação cromossômica das pessoas. Então, tá grávida? Ah, é menino ou menina? É nessa formação que a gente está pensando, não é na identidade. A gente está pensando no sexo cromossômico físico. Anatomia, né? Assim, aquilo que se consegue observar. É aquilo que a gente vê. E a parte endocrinológica também, né, Dê? Sim, a parte de hormônios, né? Tudo que compõe o corpo fisicamente, né? Sexualidade é o que vai qualificar o que é sexual. Sexual somos nós. Todo mundo é sexual. Todo mundo nasce já sexual. Né? Então, quando a gente pensa, sexualidade... Ontem eu estava assistindo aí uns negócios lá da Lesp, e aí um deputado estava falando assim, não, porque sexualidade a gente só vai falar depois de 18 anos, porque a pessoa só vai poder falar... Cara, ok, tudo bem. Entendo do que ele está querendo dizer, né? Mas sexualidade está na gente desde que a gente nasce. A partir do momento que a gente começa a se relacionar, a gente traz a nossa sexualidade. É uma perversão falar que sexo, né, o ato em si, é a mesma coisa que sexualidade. Né? Então, quando os teóricos de psicologia vão falar de sexualidade na infância, tem um monte de gente que fica horrorizada, né? Nossa, Freud, que absurdo, ele fala que a criança se masturba. O nome é o mesmo para o ato sexual, mas ele está falando de outra coisa. Ele está falando de um desejo que está em outro lugar, né? Que está no lugar do reconhecimento. Aí sim, a gente começa a falar de identidade, de relação, de como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu me posiciono, né? Então, sexo, ato, vezes atos e comportamentos que podem. A sexualidade pode fazer a gente chegar no ato sexual. Na maioria das vezes, não, né? Então, a sexualidade está em tudo que a gente exprime, né? O jeito que a gente anda, senta, fala, conversa, se relaciona. Então, somos seres sexuais. A sexualidade infantil, né, para criança, não tem a ver com o ato. A sexualidade infantil começa inicialmente pelo prazer na boca, né? A amamentação é prazerosa para a criança. Depois ela vai descobrindo as partes do corpo, né? Sente prazer, mas não quer dizer que exista algo intencionado sexualmente para, né? E posteriormente, né, vai chegando perto da adolescência, aí sim vai começar um interesse, desejo pautado em um uso da genitália ou não, né? Recentemente, a gente trabalhando com adolescentes, a sexualidade nesse ponto tem sido atrasada, né? Eles têm trazido muito pouco essas questões. O que vai definir esse início do sexo, da percepção sexual como um adulto enxerga, né, é o desejo que eles começam a sentir de atos sexuais em relação a outras pessoas. E isso acontece por conta de hormônio, por conta de mudança cerebral, então pode não ter entrado na puberdade, né, no hormônio, e já ter uma formação cerebral mais amadurecida que entra nessas questões, né? Então, a gente vê muito isso, assim, hoje tem adolescentes que são super sexualizados, né, na questão sexual mesmo, desde cedo, e tem adolescentes com 15, 16 que não querem nem
ouvir falar, né? Que é preocupante também, né? Porque o natural, o esperado, é que nessa idade isso fosse um foco de interesse, né? Então, por que não quer ouvir falar? Não quer porque é uma pessoa assexuada, né? Assexual, que não tem desejo, vontade do ato sexual em si, né? Ou porque está deslocando isso para outros lugares, né? Principalmente hoje em dia com coisas virtuais, online, internet, jogos, coisas com muito controle, né? Não sei se vocês têm adolescente em casa ou criança em casa, mas é mais comum ver em casa do que fora, assim, né? Passa um desenho, não quer mais assistir porque tá ruim a cena, muda, né? Eu sempre brinco, eu tenho uma filha de 7 anos, eu brinco com ela e falo, cara, na minha época ou eu sentava para assistir na hora, ou eu não assistia. Se eu atrasasse, eu perdia o começo, não tinha essa. E se eu esquecesse, já era. Mudar a cena, imagina, né? Não existia. Então, a gente tinha que assistir do começo ao fim. Eles hoje vão pulando para onde interessa. E aí não vem o contexto inteiro da história, né? Então, é uma geração que vai crescendo muito diferente. Então, a gente tem que estar sempre atento para onde está levando, né? Os atos que podem, né? Falando de sexo, levar ao sexo de fato. E aí, quando a gente fala de criança e menores de idade, por lei, legislação, abaixo de 14 anos de idade, vocês devem ter visto, porque recentemente, né, rolou um golpe aí com homens mais velhos, né? E isso veio à tona na mídia de novo, de que 14 anos é a idade para pedofilia. Acima de 14, né, o ideal seria consentimento e não idade, mas entende-se que até 14 a pessoa não tem condições de consentir nada, né? Então, até 14 anos, não pode ter isso. Não pode ter ato sexual, não pode ter ato libidinoso, não pode, né? Se a criança trouxer isso de alguma forma, isso tem que ser levado para conselho tutelar, serviço social, alguém que vá conseguir, vocês sabem disso melhor que a gente, né? Alguém que vá conseguir interferir nessa história, porque aqui a gente precisa preservar a infância e o início da adolescência mesmo. Então, Acho que até o acesso àquilo que criança e adolescente vai ver, né, vai ouvir, porque tem uma questão que é o acesso muito fácil pela internet hoje a vídeos, a informações de um modo geral, né? Que conteúdos que esses adolescentes estão tendo acesso? Qual o controle que a criança está tendo do telefone, né? O celular dos pais está disponível 100% do tempo? Qual o tipo de cuidado que se tem em relação àquilo que a criança pode acessar nesse aparelho, né? Exato, e acho que é difícil fazer isso. Sendo mãe, confesso que é dificílimo ver tudo que a criança e o adolescente assiste. Mas a gente precisa ter consciência que precisa checar, não dá para deixar mudando o comportamento, a gente precisa estar perto. Quem trabalha com criança sabe disso. Nossa, criança vem assim, até aqui, de repente muda abruptamente, opa, tem alguma coisa acontecendo. Né? Tabu, né? Por que é tão difícil falar de sexo e sexualidade, principalmente com criança e adolescente? Que é um tabu, né? Porque, que horror, né? E entra nisso, né, que a gente está falando, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas precisa falar. Ué, mas eu preciso falar, mas eu preciso tomar cuidado com o que falo. Como é que eu sei que estou falando? Se eu estou falando, será que se eu falar eu estou invadindo, né? Com criança, a gente tem um conceito básico de que a criança pergunta e a gente só responde o que ela perguntou, sem informação extra adicional, né? Então, por exemplo, se a criança chega... Vou usar minha filha de exemplo, né? Esses dias ela perguntou como é que... Porque ela estava aprendendo desenvolvimento embrionário na escola, ela tem 7 anos. Das plantinhas, e aí ela fez o link. Mamãe, como é que eu fui parar na sua barriga? Aí eu, como assim? Não, como é que foi, assim? Como é que a semente do papai entrou no seu óvulo? Onde você ouviu isso, filho? Ah, na escola. E aí as amigas que ficam confabulando, e tem as amigas que já ouviram, que sabem, vem um monte de ideia, assim. Aí eu, filha, né? Eu sempre olho, meu marido é psiquiatra, assim, então casa de ferreiro e espeta de pau, né? A gente fica meio... Eu sei sempre o que falar para os pais como falarem, mas quando é com a gente é mais difícil. E aí, filha, o papai e a mamãe se amam, namoraram, né? Então, em determinado momento, aconteceu da semente do papai entrar, aconteceu com...
Aí você vai se enroscando, né? Porque se deixar e ela é super criativa, e não tem desvio de assunto, porque ela vai voltar naquilo que ela vai querer saber, né? Aí meu marido tava de butuca, aí ele voltou e falou assim, filha, como é que é na planta? Você aprendeu na planta? E aí pegou, desenhou com ela a planta, mostrou e tal. Papai é a mesma coisa, você já tomou banho com o papai, você viu que é diferente. O pipi. Então, o pipi entra na mamãe. E é isso só quando você é mais velha, você não precisa se preocupar com isso agora, assim. É isso, dá para o outro um pedaço e aí tem uma formação. Ela não estava perguntando de sexo, ela não estava perguntando de desejo, ela só queria entender ali, 1 mais 1, 2, né? A gente é que fica, meu Deus, eu vou ter que falar que... E aí se eu falar que tem que ter amor, será que eu tô... Aí depois quando ela for mais velha, ela não vai querer transar sem amor, e aí eu tô... né? E assim, não tem nada a ver com isso. Ela quer o ato mecânico, que aí ele sacou e pegou o ato mecânico. Na flor é assim, e na flor a gente consegue falar, né? O cachorro, você já viu o cachorro com a cachorra? Ele fica grudado. Então, porque encaixa, e o do cachorro incha. Nossa, é estranho, né? Mas cada um é diferente. Mas você não tem que se preocupar com isso. É natural este processo. E chega. Não entra mais informação. Porque se a gente começa a... Porque, veja bem, aí o papai fez isso, a mamãe fez aquilo. Ela não está perguntando isso, né? Então, até entender, e isso é um limite nosso, de como a gente escuta, né? Então, toda criança vem perguntar a informação. Às vezes, a resposta é tão mais simples, e a gente está lá. Como é que eu falo? Como é que eu falo? Então, a principal regra com criança é ouvir o que a criança está falando, independente do que a gente acha que ela pode estar falando, né? Então, não entendeu? Faz que nem ela. Não, mas espera aí. Né? Peraí, mas o que você quis dizer com isso? Como assim? Me explica. Da onde veio, né, essa ideia? Me conta, né? E aí a criança vai contextualizando e você vai conseguindo enxergar ou não. Se de repente isso for um limite muito grande, você vira para a criança e fala, não sei te explicar. Eu preciso de um tempo para pensar. Talvez eu precise ir estudar para voltar e te explicar, porque eu não vou conseguir. E aí vou conversar, vou falar. A criança fica angustiada porque ela quer uma resposta rápida. E depois, talvez você volte e ela nem queira mais, porque ela já perguntou para outra pessoa, né? E aí você pode falar, você descobriu? Então me conta. Porque aí você também checa o que informação foi passada. Porque tem zilhões de informações, né? As crianças, quando estão perguntando como é que as crianças vão parar na barriga, tem desde engoliu, né? Engoliu o bebê, e aí ele cresce dentro da barriga. Tem a cegonha, tem o repolho, tem a mágica que foi feita, né? E aí você fala... Pera, isso não é real. Essa criança, quando ela entender que isso não é real, ela vai deixar de confiar no adulto, né? Então, quanto mais simples for a informação e quanto mais verdadeira for a informação, melhor é o vínculo com essa criança depois, na fase adolescente. Quando eu tinha 8 anos, eu perguntei isso para minha mãe também. E ela me deu um tapão na orelha que eu tive dificuldade de perguntar qualquer coisa para ela até os 18. A partir daí que eu consegui falar sobre sexualidade. E não foi com ela, mas... Vai que você toma outro tapa, né? Pois é difícil, né? E se a criança vem perguntar, é porque ela entende que ela pode confiar. Então, se uma criança chega para vocês, mesmo não tendo muita intimidade, vem perguntar, é porque ela sente um link de que ela pode confiar. E se você quebra essa confiança, ela vai achar em outra pessoa. Mas pode ser que fique anos ali com medo até de pensar, né? E aí eu fico pensando, pode ser até uma perseguição besta minha, mas, por exemplo, agora tá essa onda aí de como que fala? Revelação, né? Do sexo da criança. E aí eu fico pensando depois dessa criança que, é menino. E aí quando ela vai ver a história, como que é? Não, mas eu sou uma menina. E aí eu fico pensando... Deve fazer um nó, porque caramba, mano, tipo, não sei por que as pessoas agora estão nessa onda, enfim, eu acho que é legal, o pai e a mãe tem todo o sentimento, mas é uma coisa que precisa ser pensada quando se trata disso aí, quando eles começam a pensar nessa questão aos 4 anos de idade, no desenvolvimento, né, e quando lá atrás falaram que eu era uma menina, e sendo que eu sou um menino hoje, né, então a gente precisa pensar em muitas coisas, né.
A questão do desenvolvimento da identificação do gênero também não entra a questão dos hormônios? Ainda não. Porque aqui a gente está falando de 3, 4 anos de idade. Ainda não tem hormônio. Não, mas eu falo na questão de, às vezes, ter mais hormônio feminino ou masculino. Na barriga? Ou na própria pessoinha? Na pessoa, na criança. Ainda não. Quando é criança, a gente não tem hormônio sexual. A gente ainda não tem. Até a puberdade, a gente não tem hormônio sexual. A gente não tem testosterona, progesterona, estrógeno. A gente é igual. Por que diz que quando nasce, tem criança que nasce com mais hormônio feminino ou masculino? É na gestação. Na gestação, uma das teorias que se tem da questão da identidade de gênero é que durante o processo de gestação, o hormônio que está na placenta da mãe, ele mudaria por alguma questão X, ninguém sabe, né? Mas ele mudaria. E aí, na hora de desenvolvimento fetal, o sexo biológico desenvolveria baseado em um hormônio, na maioria hormonal de então do XY, por exemplo, e na hora do desenvolvimento cerebral, que é aí com 10, 12, 18 semanas, teria outro hormônio. É isso que falam do hormônio na criança, mas a criança em si não traz esse hormônio, ela traz no desenvolvimento dela, a mãe tem hormônios na placenta. E aí esse hormônio poderia não interferir no desenvolvimento, mas isso é uma teoria, né, mais biológica de onde viria a questão da identidade, né? Mas tem várias. Não tem nada a ver, então? Vai ter mais pra frente, mas não é um consenso sobre isso, assim. Vai ter mais pra frente, né? Mas se fosse assim, a gente conseguiria reverter a identidade, por exemplo. Porque aí a pessoa vai lá e fala, eu sou uma menina. Então vou te dar testosterona. Aumentou a testosterona, sumiu isso aqui, tá tudo resolvido. Vou dar exemplo. Se eu gostar da pessoa, eu vou ter uma relação. Se eu não gostar... A gente entra numa outra seara, que a gente tem o assexual e o aromântico. Ela pode ser assexual, mas não necessariamente aromântica. Ela sente o desejo de se relacionar afetivamente com uma outra pessoa. No caso do nome, vamos supor que o adolescente, ele se identificou, ele quer mudar o nome, e para a família tá tudo ok. Mesmo os pais consentindo, se os pais consentirem ele sendo de menor, ele pode mudar ou não? Aliás, de menor não, menor de idade, desculpa. Enfim. É via juiz. Aí é via judicial, né? Ele pode tentar fazer essa mudança judicial, ou ele pode adequar toda a parte social, e aí quando fizer 18 vai no cartório e muda isso de forma simples, porque às vezes é muito caro e demora muito tempo. Você estava falando em relação à sua filha, que falou na escola, né? E quantas vezes também tem um assunto como esse na escola, e o pai muitas vezes vai na escola, então a escola tá falando de sexo para você, a escola... E vai lá na escola represar professor, e não tem nada a ver. É um assunto que ela foi perguntar e tá achando que a escola tá ensinando a criança a falar de sexo, né? E quer tirar a criança da escola, quer processar professor. E isso eu tô falando porque eu já trabalhei em Saica e aconteceu assim, de algumas educadoras ficarem assim, não, vamos na escola, isso não pode. Eu falei, gente, calma, vamos pensar direitinho que não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então é importante também pensar nisso. Então, a nossa dificuldade na casa de acolhimento é assim, como lidar com os relacionamentos que acontecem dentro do acolhimento. E assim, às vezes começa um relacionamento, mas aí meio que vira modinha e todo mundo quer, a gente não sabe como intervir nisso, entende? Por um tempo, depois que eu me formei, eu atendia no Contato, Márcia, que é um dos braços, né, da fundação, do Instituto. E essa era uma grande questão, né? Como é que você faz com o adolescente fervendo em sexualidade, morando junto, ali, todo mundo no mesmo espaço, né? Às vezes você tem, né, educadores ali, pessoas que também são jovens e também entram, porque é como se fosse uma contaminação hormonal, né? Parece que tem um surto, assim. E é difícil mesmo, assim, precisa de regras, né? Não é porque a gente fala de sexualidade e de orientação e de identidade e de desejo que tudo pode, né? Tem regras, então as casas, os abrigos têm regras, não pode, não pode. Qual que é a consequência quando não pode, né? Por que não pode? É entender por que não pode, né?
contaminação, porque o outro adolescente foi, isso é muito comum e o maior risco que a gente tem na adolescência, em questão de drogas, de delitos, de sexo, né? Eu vou porque o outro, ela foi também e eu tenho que ir agora, porque senão eu vou ficar para trás e não vou fazer parte desse grupo. E adolescente quer fazer parte, né? Então, trabalhar esse conceito de individualidade talvez ajude. Mas esse é um senão de casa de acolhimento, né? Porque tá todo mundo junto, não tem gente para olhar o tempo inteiro, né? E aí quando você vê, já foi. Então, quanto mais informação sobre prevenção de doenças, de gravidez, de qualquer coisa relacionada a sexo, melhor, porque, já que vai e vão, né? Que seja de uma forma consciente, né? Mesmo na adolescência, a gente parece que não tem pré-frontal, né? Porque o impulso ali tá a milhão, então se arrisca porque parece que é imortal, ao mesmo tempo que quer morrer, né? É muito ambivalente a adolescência, né? Então é um super desafio mesmo. Mas assim, acho que as regras têm que estar claras, né? Se não pode, por que não pode, como não pode, e aí se não pode todo mundo. Não pode ela, eu posso, né? Não pode, né? Onde pode? Como é que a gente vai lidar com isso? Onde é que a gente vai cuidar disso, né? Porque não pode aqui, isso vai acontecer na rua. E como é que fica a vulnerabilidade desse adolescente na rua, né? É parecido com família também, né? Dentro da estrutura familiar. Meu filho tem namorada, não pode trazer aqui em casa. Mas ele tá transando. Onde ele vai transar se ele não transar na sua? Não, na minha casa não quero nem saber, problema dele. Nossa, então ele tá provavelmente correndo risco. Tem gente que finge que não está acontecendo, prefiro não saber, né? E tem gente que prefere acolher de outro jeito. Então, cada instituição vai ter um jeito, mas isso é uma questão, assim... Nossa, eu trabalhei na Contatos tem mais de 20 anos e isso era a questão das casas de acolhimento, assim. Como fazer, porque aí um começou, parece que vem, né? E vem... se é separado por gênero, né? Se ainda tem um jeito, porque não... Mas normalmente não é, né? E tem fora, né? Tipo, essas meninas vão sair para a escola, vão sair da casa e vão trazer essa questão para dentro das casas e isso tem que ser cuidado, acolhido, sem o julgamento que é difícil, né? Nossa, você já transou com 10, né? Tinha uma menina que eu atendia que ela falava, Desirê, toda vez que chega uma pessoa mais religiosa, me chama de vagabunda, de prostituta, né? E aí vai colocando nesse lugar e ela vai sentindo que talvez ela seja e que ela talvez não tenha opção e que é isso que ela precisa ser, né? Ao invés de ajudar, atrapalha. Fim. Mas acho que o cuidado é sempre fornecer informações, o conhecimento necessário, porque a gente sabe que eles vão fazer, mas o mais adequado é saber de que forma que eles podem fazer, se prevenindo.